Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Lives para a Vida. E hoje nós convidamos uma pessoa muito especial. É lógico que aqui na Uninter só tem convidado especial. Vamos conhecer hoje um ícone da fotografia aqui no estado do Rio Grande do Norte. E vamos apresentar para vocês o nosso amigo Canindé Soares. Seja bem-vindo, Canindé. Boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite a todos. É um prazer, viu, Jeane, estar aqui. A gente falar da nossa relação com a fotografia, né? Fotografia é um modo de vida. Eu não tenho a fotografia como profissão, ela é uma parte da minha vida que eu uso ela para me divertir, né? Para eu viver da melhor forma. Agradecer a Emerson também que me convidou e teve, né, organizando tudo. Uma boa noite também para o Jorge, que está aqui nos bastidores. Estou aqui à disposição. Maravilha, nós temos toda uma equipe aqui de apoio, dando suporte nesse evento maravilhoso. E hoje o Canindé vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua paixão pela fotografia. E você que gosta dessa parte de fotografia, de jornalismo, fique atento que a gente vai ter umas dicas importantes para você durante essa live, tá? E eu queria que o Canindé se apresentasse de uma forma mais profissional. Canindé, diga para o público quem é o Canindé profissional, quanto tempo faz que você está trabalhando com isso, o que foi que desencadeou esse desejo no seu coração de trabalhar com fotos. Conte aí o comecinho da sua história. É muita história, viu, Jeane? Eita! 47 anos, mas o começo, assim, tem várias histórias do começo, né? O começo é que eu nasci lá em São Bento do Trairi, numa casinha de sítio, meus pais humildes, e fiquei em São Bento até os 9 anos de idade. E em 1969, meu pai veio embora para Natal, para a cidade grande, né? Para Sim. Natal, que nessa época não era tão grande assim, Natal devia ter uns 300 mil habitantes, né? Hoje a gente tem aproximadamente 1 milhão. E vem em busca de melhores dias, né? A gente, como é de conhecimento de todos, a gente vive numa região de mudanças de climas, né? A período da seca, o sertanejo sofre muito, né? Com a falta de água, com a questão, principalmente quem vive de agricultura de subsistência. E assim eu vim para Natal. E foi em Natal que eu me encontrei, por acaso, com a fotografia. Mas como foi que começou essa parte de fotografia? Você teve um mentor, alguém que te ajudou, que te orientou? Ou foi uma coisa assim que nasceu no seu coração espontaneamente? Foi assim, quase que um incidente, né? Eu conheci um pessoal que fazia entrega de fotografias. Naquela época, os fotógrafos eles faziam grandes produções da escolação de grau da universidade, da UFRN. E tinha que ter a demanda era muito grande de produção e tinha que alguém entregar. E eu comecei, minha aproximação com a fotografia foi entregando fotos de colação de grau, né? Mais ou menos em 1977, eu trabalhei para um filho de um grande fotógrafo, um dos maiores fotógrafos aqui do nosso estado, que era o Jairci Emericiano Galvão, saudoso Jairci. E Fred Galvão tinha um estúdio chamado Blow Up lá na Ulisses Caldas. Era ele, o saudoso Rio Décio e o saudoso Lauro Maranhão. Fred tá vivo. E a gente começou assim, né? Fazendo entrega de fotos. Foi quando eu surgiu o interesse. No começo eu fiz um curso por correspondência. A gente não tinha curso aqui de fotografia. Existia duas grandes escolas de cursos. Era o Instituto Universal Brasileiro, que era o top, e as escolas associadas. Então eu tive que escolher a escola associada por ser mais barato o curso, ser a escola menos famosa, e fiz um curso de fotografia que eu nem pude terminar porque não tive condições, né? Era muito humilde, né? Eu tinha que fazer meus trabalhos, né? Ainda de menor, mas eu tinha que trabalhar de alguma forma para conseguir a grana para pagar o curso. E fiz só a metade do curso. E aí daí para frente a gente começou a trabalhar e a luta, Uma luta, né? né? Mas qual foi o maior desafio que você encontrou no começo da sua carreira? Já o desafio é constante, né? O desafio não foi só no começo, né? Principalmente porque o começo era um tempo diferente de hoje, que a gente não tinha acesso ao que tem hoje de tecnologia, de internet, de, das informações que tem. Hoje você quer aprender alguma coisa, além das escolas que oferecem, hoje tem curso de fotografia no Senac,
tinha fotografia na UNP, né? Curso, inclusive curso de graduação. E hoje, naquela época, não tinha, né? E a gente, sem recursos, você, né, ficava mais difícil ainda. E os equipamentos também são caros, né? E se bem que naquela época o equipamento, você comprava uma câmera e uma lente, você já resolvia. Hoje você precisa ter várias câmeras, várias lentes, né? Ter conhecimento de informática. Naquela época era fazer o curso, mas também tem outro detalhe. O curso, você fazia um curso só para aprender a mexer no equipamento. Hoje o equipamento é automático, né? Mas naquela época você tinha que aprender abertura de diafragma, velocidade do obturador, o tio, como trabalhar com isso, como trabalhar é, é, a- usando essas técnicas. O foco era manual, não tinha essa coisa de se apontar e fazer o foco. Então era muito mais difícil e o curso realmente só para mexer na câmera. Aí depois tinha os cursos de linguagem, né, que a gente, ao longo do tempo, né, eu passei a primeira década fazendo foto em periferia, né, das crianças, dos filhos, dos amigos. Fazia um álbum da Kodak naquela época e saía mostrando as fotos, né, e assim eu fiquei, acho que uma década mais ou menos trabalhando em periferia onde eu morava, mas meu objetivo sempre foi outro, né? Meu objetivo, porque a gente tinha referência, na época a gente tinha uma revista chamada Iris Foto, era a única referência, né? E essa revista era mensal e eu comprava, era uma forma de eu obter conhecimentos através dessa revista. Além do curso que eu fiz, a revista tinha tanto dicas como ensaios, como até ensaios fotográficos de fotógrafos importantes. E a partir daí a gente vai ganhando experiência. Para ver, né? A gente observa um profissional como o Canindé, que já tem mais de 4 décadas de experiência, né? Quase 5. Já, melhor, perdão, quase 5. Já tem um know-how assim bem alto. E aí a gente fica imaginando assim que a vida foi fácil, né? Que foi tudo muito facilitado, mas a gente se depara com todas essas dificuldades que você enfrentou, e especialmente da época, né? A falta de recurso, né? Não é como hoje, né? Que quem quer aprender entra na internet e vai e descobre, se for uma pessoa disciplinada e equilibrado, aprende mesmo, né? Mas antes não tinha o recurso tão disponível, né, Candé, para a pessoa Nada, aprender. não tinha nada. Você disse que só tinha uma escola, ainda era inacessível. Cara, difícil, né? Era escola por correspondência, Nossa, né? Porque não é muito fácil por correspondência, ainda mais naquela época, né? Hoje as pessoas já se habituaram, inclusive depois da pandemia, né, que as pessoas tiveram aquela experiência de aprender a estudar online, né? E com isso, né, as pessoas já têm uma certa facilidade. Naquela época não tinha, era muito mais difícil o curso por correspondência, eles mandavam um material impresso pelo correio, né? A comunicação mandava o material pelos correios, era 8, 10 dias para chegar. Então você respondia os questionários, colocava no correio. Não era uma coisa muito fácil, não. Hoje é online em tempo real, né? Naquela época não tinha como você ter um diálogo com o professor, como tem hoje, como pode ter hoje. A escola aqui é um exemplo, né? Com certeza tem o suporte de professores tratando com o aluno, né, ao vivo, né? verdade. Embora à distância. Mas naquela época não. Pois é, hoje Isso. a comunicação é muito rápida, né? Inclusive, nós somos pioneiros na educação à distância, a Uninter. Já temos quase 30 anos aí de experiência nessa área. E depois da pandemia, a educação à distância teve um boom, né? As pessoas começaram a olhar diferente para a educação à distância. E aqui o nosso tutor responde em até 24 horas, viu? É coisa boa. Você tinha que enviar uma correspondência que demorava 8, 10 dias para chegar, e aí a resposta demorava também muito mais, É. né? E aqui o nosso tutor responde em até 24 horas. Então, você que quer estudar à distância, a Uninter facilita a sua vida, viu? Venha para cá. Então, vamos continuar aqui. Cândido, qual foi o trabalho que você realizou, que você considera que foi um divisor de águas na sua carreira como fotógrafo? É muita coisa. 47 anos, né? 47 anos não são 47 dias, É nem 47 verdade. meses, né? Então são muitas histórias, muitos momentos, né? Não teve assim um divisor de água, né? Sempre tem alguma. Hoje, por exemplo, que eu conquistei um espaço bacana no mercado, sou um fotógrafo bem conhecido,
né? As pessoas que dizem que eu sou melhor e eu não sou, tenho certeza disso. Aqui, falando a nível a mesmo a nível de Natal, né? A gente tem nomes aí muito importantes, né? Com um trabalho excepcional. Eu posso dizer que eu sou mais trabalhador e uma pessoa muito mais de relacionamento e network, né? Usando as redes sociais. Logicamente, tem um trabalho bom, porque não poderia ser diferente, porque eu acabei de falar aqui no começo, a minha profissão não é trabalho, né? É diversão. Então, isso a gente faz com muito mais gosto, com muito mais vontade, e o resultado sempre é de excelência, né? Mas não poderia ser diferente. Mas eu acho, né, que não só para fotografia, mas qualquer profissional, ele não basta só ele fazer exercitar melhor a sua profissão, né? São uma série de coisas para ele conquistar um espaço, né? Tanto no fazer da melhor forma, como questão de relacionamento, da forma de se comportar, de ter jogo de cintura para entender o mercado, de estar antenado com as novidades, com as tecnologias que vem a cada dia, que surge uma coisa nova, né? Então, ele só consegue um espaço, uma conquista, quando ele tem toda essa desenvoltura. Você falou aí que você se diverte e não trabalha, né? Já Não. diz alguém aí que quem faz o que ama não trabalha, né? De fato, o Canindé é a prova viva que o que ele faz é algo que é totalmente prazeroso e deixa ele assim, né, tão feliz que ele nem considera que trabalha. Canindé, você tem alguma fonte de inspiração para o estilo que você desenvolve hoje? Porque cada fotógrafo ele tem um nicho, ele tem uma área de atuação maior, né? E a gente percebe o seu nicho voltado assim para a natureza, para as paisagens. Alguém inspirou você para que você ocupasse esse nicho? Jane, é de mim, sabe? Porque eu sempre me questionava, quando adolescente, se eu teria que trabalhar 30 anos, seguindo uma rotina de trabalho, né? E, e graças a Deus eu não precisei, né? Eu não precisei viver empregado, cumprindo rotinas, porque de qualquer forma, eu me deparei com a fotografia, né? Ela surgiu na minha vida, mas poderia ser eu seria um artista de qualquer forma, porque eu gosto da liberdade de fazer da melhor forma. Eu não gosto de ser dirigido, muitas vezes eu aceito ser dirigido, mas eu gosto da liberdade de fazer da forma que eu sei, da forma que eu gosto, e procuro fazer sempre da mesma forma. Então, isso é o que determina é o meu perfil, né? Então, não tem, na verdade, uma, uma, fugiu a palavra, mas é isso que eu acabei de falar. Uma fonte de inspiração É, específica. não tem, logicamente, né, no nosso trabalho, ele termina muitas vezes com inspiração em alguma pessoa. Logicamente, como eu estudei muito fotografia, livros de fotógrafos, revistas especializadas, e tem até fotógrafo local. Tem um fotógrafo aqui, que é um fotógrafo muito importante, chamado Giovanni Sesti, tem um trabalho excepcional, e eu me inspirei no trabalho dele, né? Se tem uma pessoa que eu me inspirei, foi Giovanni, com a foto de paisagem, né? Porque Giovanni, ele também é fotojornalista, mas a área de atuação dele é paisagem e publicidade, mas com certeza minha fotografia tem um pouco de Giovanni Sérgio. Que bacana. E qual foi o projeto? Sei que você tem centenas de projetos, né? Mas que marcou você profundamente na sua trajetória. Tem vários, né? Tem vários. Quando na minha primeira década, eu cheguei a fazer um jornal. Eu datilografava, Nossa, revelava no banheiro a fotografia, revelava, porque se fosse mandar para a foto colorida, a gente mandava para São Paulo, era 8 dias, né, para ela voltar. sim. Então você tinha que ter um laboratório montado, e eu montei esse laboratório do banheiro, e eu fazia com papel ofício, eu datilografava os textos, revelava foto, fazia a cópia da foto, colava lá no papel, xerocava, para
para fazer o trabalho de fotojornalista, né? Esse foi uma das coisas, né, que foi bacana que eu fiz, né? A gente, a gente fez nos anos 90, eu fui o primeiro fotógrafo a ter um site, chamado na época era Homepage. Eu fiz essa homepage e ela com o objetivo de divulgar meu trabalho. Então eu sabia do potencial da internet. Eu não tinha computador e não tinha internet, mas eu achava importante, né? Então foi uma outra coisa. Isso foi dos anos 90, né? Aí no ano 2000 já vem né, a internet com tecnologia, fotografia digital, que era o sonho, né? Porque eu ficava reclamando, como é que pode, com toda a tecnologia, a gente ainda fica nesse processo antiquado que é revelar, né? Revelar a foto, esperar, né? Eu sou muito ansioso e ficava lá no laboratório esperando a hora de acender a luz para ver o resultado, né? E quando mandava para fora, 8 dias, depois vinha um laboratório que entregava com 24 horas a foto colorida, né? Depois veio com 1 hora e entregava, né? E aí hoje a gente tem né, na mesma hora, né, esse resultado que ele, na hora que a gente faz, essa foto vai para o mundo todo, né? Eu trabalhei num jornal chamado Jornal dos Pontos, que também faz parte dessa, respondendo a sua pergunta ainda, né? Foi na primeira década a homepage, aí vem na segunda década a gente se depara com a internet, a homepage, aí vem a tecnologia dos anos 2000 e agora fugiu depois do que estava falando, esqueci. Fugiu, que é tanta É coisa. muita história, né, É, Cané? São sim, né, 47 anos. aí vem depois, né, o Jornal dos Pontos que eu trabalhei, Sim. que quando foi o primeiro jornal. Não, teve outros jornais, pequenos jornais que eu trabalhei. Hum. Mas o jornal oficial, que era um tabloide semanal, era o Jornal dos Pontos. Então a gente fazia foto, ele era semanal, a gente fazia foto na segunda-feira, essa foto ia chegar ao leitor no sábado, final de semana. Então era uma Nossa. semana, né? Aí que eu estava falando é a questão da tecnologia, que a gente faz a foto que já está disponível. Imagina antigamente como era complicado quando a foto não dava certo. Você só se deparava com essa situação dias depois do evento, hein? Pois é, tem a questão de revelar, né? É, Porque a gente tinha os cuidados para não perder, mas se perdia, né? Vez ou outra se perdia, eu não lembro. Eu lembro até de aniversário, na época que eu fazia nessa primeira década, o filme revelar e queimar o filme. eu passei por essa nos meus 15 anos, viu? Pois, Me pois lembrei é. dessa situação. Meu aniversário de 15 anos foi feito em casa, uma coisa bem simples com os amigos. E aí minha mãe fez toda uma decoração cuidadosa, fizemos as fotos. Quando foi para revelar, não tinha uma Queimou o sequer. filme, queimou. Imagine só a tristeza de É, uma jovem de é, 15 anos que não tem nenhuma foto, né? E pois hoje a é. gente não tem mais esse tipo de perigo, né? Embora, só abrindo um parênteses, a gente tem um grande problema, viu, Reane? Porque você lembra dos nossos pais, dos nossos avós, tinha as fotos lá, embora num quantitativo bem menor, na caixinha de sapato, aquelas fotos lá, né? Hoje a gente não vai, o futuro a gente não vai ter mais memória. Por que não vai ter? Porque hoje ninguém copia as fotos. As fotos ficam no celular ou no computador, se perde, então você perde a foto da viagem, você perde a foto do seu filho, você perde as fotos da família, porque ninguém faz mais backup, né? Raramente se faz backup. Então a gente vai ter um futuro sem memória, infelizmente. Também fui vítima disso aí. Levaram meu computador com as fotos da primeira infância do meu primeiro filho e eu não tinha backup, né? Mas vamos revelar a foto, minha gente. Vamos voltar aí para. Vou fazer o backup, colocar nas nuvens lá, né? Não É pode verdade. deixar nos equipamentos. Não tem como guardar isso e ele não, de alguma forma não se extraviar. Verdade. Canindé, qual é a diferença, você como profissional da fotografia, que difere um fotógrafo comum de alguém que conta uma história, que é o que você faz? É a capacidade, né? A capacidade de não só de dominar o equipamento, mas também o olhar, né? O olhar. Hoje todo mundo fotografa, né? É verdade. Porque todo mundo tem um celular. Mas não, ele não faz uma foto. Ele faz um registro qualquer, que o que foi feito ali, ele não foi um registro cuidadoso,
onde cada elemento que está naquele quadro ali, que está naquela foto, foi escolhido. Essa é a diferença. O fotógrafo escolhe. Por exemplo, eu faço uma foto e eu mando para alguém, quando ela corta aquela. Acontece isso nas redes sociais, né, no Instagram. A pessoa posta cortando uma parte da foto. Então ela tirou algum elemento ali que era importante. Né? Aí a diferença é essa. O, a pessoa que produz a foto, que tem uma câmera, ou normalmente é o celular, ela não fez uma foto, ela fez uma coisa, um registro qualquer, mas não é a fotografia. A fotografia ela é feita com todo o cuidado e tudo que está naquele quadro é importante, Todos os elementos são analisados, né? cuidadosamente analisados. Muito bem. Existe um segredo que torna a fotografia mais expressiva e mais impactante? O segredo, na verdade, é, é a experiência de saber o resultado que você quer dar. Quando eu faço uma foto, eu faço com essa preocupação, né? Logicamente tem algumas algumas situações que você tem que trabalhar para conseguir esse resultado. Por exemplo, a paciência de esperar acontecer a cena. Né? Você vai para um lugar para fotografar algo e não é chegar lá e apontar a câmera, mesmo que a maioria dos elementos esteja ali, mas ele tem que esperar a luz adequada, ele tem que esperar alguma cena que vai valorizar, é a passagem de uns transeunte, é um barco que de repente vai aparecer, é uma aeronave, né? Então essa é o que o fotógrafo vai buscar, né, para fazer aquela foto diferente. Eu tenho uma foto que está no livro aí, que ela é bem interessante, porque também tem a questão de estar no lugar certo na hora certa, né? Às vezes é você ter a paciência de esperar acontecer, né? E saber também que horário e que elementos você vai colocar. E a outra é estar na hora certa, no momento certo, que um dos maiores fotógrafos do mundo, que era um francês chamado Cartier-Bresson, ele falava que era o momento decisivo. Aí tem essa foto que eu estava voando de ultraleve, não tinha drone, né? E o Nossa, helicóptero era muito caro. Aí eu usava o ultraleve, né? Pegava na praia do Forte. E eu peguei eu trabalhava na tribuna e fui fazer umas imagens da orla, porque a orla ia haver mudanças. E quando eu voltava, o Forte tá na minha frente, eu estava voando, o piloto de um lado e eu do outro, com a câmera na mão, logicamente. E imagina a cena, né? Eu vejo o forte na minha frente, o rio em seguida, e de repente uma explosão com uma parede de água de uma altura assim enorme, né? Então eu estava no lugar certo, fiz uma foto espetacular, que foi capa da Tribuna do Norte na época, e está no livro, é uma das fotos mais antigas do livro, essa da explosão da Pedra da Bicuda. Então todas essas questões para conseguir, né? Conseguir realmente a foto extraordinária, digamos assim. E às vezes a gente busca, né? A gente busca. Tem uma questão da pauta da redação, né? O fotógrafo de jornal, fotojornalista, o repórter fotográfico, como queira chamar, ele sai para a pauta e ele não pode voltar sem o material. E tudo é imprevisível, né? Porque o fotojornalismo, você fotografa uma ação, uma situação. Você não vai lá montar um, um cenário, né? As coisas estão acontecendo, seja lá o que for. Seja uma cobertura de um evento esportivo, seja um acontecimento de rua, né? Essa cena, ela, o fotógrafo vai montando na hora, né? E não tem... E assim, como eu falei, mesmo sendo no calor da emoção, na, na rapidez de fazer, cada elemento ali o fotógrafo escolhe na hora. O olho dele está treinado, porque é um exercício diário, né? Você sai todo dia para fazer aquilo. Né? E você treina isso é automático. O fotojornalista ele é muito rápido na produção de montar essa cena, porque é um treinamento diário. muito bem.
O pessoal de João Câmara mandou uma mensagem que está aí, ó, antenado, acompanhando a sua live. Um abraço aí para vocês que acompanham aí o trabalho de Canindé, que são fãs, né? Você tem muitos fãs, viu, Canindé? Coisa boa. Um abraço para o pessoal de João Câmara. Muito bem. Quando você falou aí dos elementos para compor a cena, né? O que considerar quando você vai escolher os elementos que vai compor aquela cena para contar aquela história? Então, é como você vai pintar um quadro, né? Então, você, depende da temática que você vai escolher, você tem aquele em mente. Como eu falei na fala anterior, você escolhe a luz certa, né? O básico é a luz, fotografia é luz. Sem luz não existe fotografia. Então, ela precisa ser uma luz de excelência para ter uma fotografia de excelência. Você não pode fotografar a qualquer hora, em qualquer situação, sem a luz estar adequada, né? E os elementos você vai compondo de acordo com algumas regras, que quando a gente está aprendendo, a gente tem regras dos textos, né? Dentro da composição, por exemplo, mas essas regras são quebradas quando por exemplo, a regra dos textos, o elemento tem que ficar ali num ponto, né, que ele chama atenção. Mas quando você domina esse olhar, você coloca o elemento de uma forma eh, que você veja aquilo harmonicamente, né? É como a fotografia é para os olhos, como a música é para os ouvidos. Então, quando você vai treinando teu olhar, eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu estava estudando. Hum, Porque dizer, onde é que eu vou colocar? Onde é que eu vou definir onde termina esse enquadramento, onde é que ele começa, se eu me aproximo, se eu fico mais distante. E com o tempo que você vai fotografando e você vai vendo foto e você vai estudando, essa coisa se torna automática. Quando eu olho para a cena, eu já sei ali se aqueles elementos estão no ponto certo, aí eu posso me abaixar, eu posso subir em alguma coisa, eu posso ir para um lado, até achar uma forma que esses elementos fiquem todos em harmonia dentro do quadro. Isso é uma coisa assim que quase que é automática. muito bem. A experiência faz toda a diferença, É, né? isso. Candidaí, como foi que o avanço tecnológico, a fotografia digital, mudou a forma de contar essas histórias visuais? Mas foi tudo na vida, né? Eu via reclamando dos anos 90, eu lembro bem, que eu reclamava muito das tecnologias que não tinha chegado para a fotografia, né? Então, a fotografia digital e a internet, ela veio, com a praticidade que ela oferece, ela veio mudar tudo, né? Ela veio fazer com que o fotógrafo tenha mais facilidade de trabalhar, ela veio fazer com que essa fotografia possa chegar ao público com muito mais rapidez, porque afinal a fotografia ela é feita, não é feita só para gente, né? Ninguém faz fotografia só Para si. para si, né? Seja a mera fotografia de um ente querido, né, que você faz para os parentes, para mostrar também, seja o fotojornalismo, você faz para mostrar, ou até o paisagismo, né? Tá aí as redes sociais com o maior sucesso porque a fotografia é feita para mostrar. Verdade. É, Você tem alguma dica que você poderia dar para quem quer treinar um olhar para contar histórias? Pessoal que está começando agora nessa carreira de fotos, né? Qual é a dica de ouro que você disse? Nossa, se eu soubesse disso no início da minha carreira, tinha sido mais fácil. Jane, não só na fotografia. Eu já acho que eu já dei até esse spoiler aqui. Você só consegue sucesso quando você vai fazer algo que você gosta, que você se identifique. Porque você se identificando, você vai fazer da melhor forma, você vai estudar com muito mais afinco, né? E o resultado, com certeza, é dos melhores. Então, a dica principal é essa, e estudar. Você tem que estudar e praticar. Se você estuda e não pratica, você não consegue bons resultados. E, acima de tudo, né, na fotografia, é conhecer trabalho de profissionais renomados. Muito bem. Comece conhecendo o Canindé Soares, viu? Pode ser. Referência do nosso estado aqui.
Canindé, me fala uma coisa. Você acredita que uma imagem pode ser mais impactante do que um texto ou um vídeo? Depende. Eu acho que hoje, independente de ser impactante ou não, o que chama mais atenção hoje é vídeo. Vídeo com certeza. E é uma coisa que eu faço hoje também, que era um sonho fazer vídeo. Sempre tive vontade de fazer vídeo. E eu já fiz grandes produções. Entre elas, a gente tem duas grandes produções que eu fiz para o Sebrae, que é do Geoparque Seridó, onde a gente faz uma produção do Geoparque, que são composta por 6 cidades, né? A gente fez uma produção no período da seca e fizemos outra produção no período verde. Foram 10 dias de produção lá no sertão. E gerou dois documentários de 15 minutos, mas realmente a fotografia, para ela chamar mais atenção, ela tem que ser uma fotografia muito impactante, tem que ser a fotografia diferente, com e de algo até diferente, né? Quanto mais fora do comum, né? A foto aérea, por exemplo, é uma fotografia muito impactante, chama muita atenção, porque assim, é um olhar que a gente não está acostumado, né? A gente olha aqui do plano, né, daqui da Terra. Quando você sobe um drone, ou você faz uma foto de uma aeronave, o resultado é outro, e isso já é muito impactante. Mas mesmo assim, o vídeo ele é muito mais chamativo. Muito bem. É, Como foi a sua adaptação com a tecnologia? Como foi para você essa mudança? Quando começou a parte mais tecnológica? Foi tudo, né? Porque falei para você que eu usei e fui um dos primeiros a usar, fez uma homepage. Quem fez minha homepage foi César Ferrari, um autor global. Naquela época ele era esposo de Titina. Ele era design de web, eu não sei se o nome era esse mesmo. E a gente fez essa homepage. Então eu vivia questionando a fotografia por essa forma de fazer tão sofrível. E as tecnologias veio assim, de repente, veio a internet, veio a fotografia digital. Imagina, né? Eu mandava para São Paulo 8 dias para chegar. Colocava no jornal, fazia foto na segunda, só ia chegar o leitor no final de semana. E hoje a gente faz agora, né? Se tiver um acontecimento aqui que for de importância mundial, eu faço. No mesmo instante, essa fotografia vai estar em qualquer lugar do mundo. Os principais veículos do mundo. Isso era impossível antigamente. Isso tudo graças às tecnologias. E a gente vem com coisa boa aí, né? Com a, com o IA, com a inteligência artificial, que vamos aguardar. Pois é, eu ia fazer justamente essa pergunta para você, né? Para você, qual é o maior desafio de um fotógrafo transformar momentos? Perdão, já fiz essa pergunta aqui. Com a inteligência artificial avançando, como você enxerga o futuro da fotografia como forma de contar histórias? Eu sou suspeito, porque eu gosto muito de tecnologia e já falei aqui por quê, né? Aham. Mas, para mim, é assim, é sensacional. Agora, o futuro é imprevisível, né? Com a inteligência artificial é previsível em tudo, né? Infelizmente, né? Se fosse usado só para o bem, seria ótimo, né? Mas aí ela vai ser usada para o mal. As pessoas de má índole, ela vai usar muito mais, elas vão ter facilidade de usar. Mas é assim, faz parte, né? Infelizmente, né? Quem vai usar para o bem vai usar e vai tirar muito mais proveito em todas as áreas. A inteligência artificial vai mudar tudo. A gente não tem ideia do que vem pela frente, mas com certeza quem for usar para o bem vai conseguir fazer tudo o que ele quiser. Vai ter grandes resultados, Vai ter né? grande resultado. E você falou aí muito do seu livro, né? Do livro, mas na verdade você já tem seis livros, né? 6 livros, 6 livros. Muito bem. E um deles está aqui hoje, né? O Canindé trouxe para nos mostrar, que é o É, seu recém-nascido. Mostra aí, Canindé, para a gente. Fala um pouquinho aí desse esse, esse, retrato do esse, esse aqui é o RN. nosso 6º livro. Ele foi feito assim, em tempo recorde. Eu estava até pensando em não fazer mais, porque eu tinha feito um em 2019. Aí em 2020 ia fazer outro, que em 2019 foi o do litoral, o livro do litoral do Rio Grande do Norte. Todo o litoral da divisa da Paraíba, divisa do Ceará, com 410 quilômetros de extensão.
Mas aí, quando foi o ano passado, eu digo, vou fazer. De última hora, eu resolvi fazer. E a gente traz aqui um retrato realmente do Rio Grande do Norte, mostra todas as áreas, todas as regiões do Rio Grande do Norte, mais de 300 fotos, né? Aqui a gente tem os pontos mais importantes do Rio Grande do Norte, a gente tem o nosso Geoparque Seridó, com as 6 cidades, a gente tem o período chuvoso, a gente tem a período de seca, a gente tem o sertanejo em várias situações, a gente tem as igrejas e capelas, a gente tem Natal também, né? Tem o litoral que então ele tem um pouquinho de cada coisa. A gente tem as maiores cidades, algumas cidades pequenas. Né? A minha cidade, por exemplo, que é São Bento do Trairi, que tem 3 mil habitantes, tem 4 mil, né? Quando eu nasci tinha 3 mil. E ela está lá registrada, né? E a gente tem aqui, inclusive, o Gargalheiras em vários momentos, que ele sangrou ano passado, deve sangrar esse ano, mas ele fazia mais de 10 anos que não sangrava. E durante esse período eu fiquei visitando o Gargalheiras e fotografei, inclusive, ele seco com o chão rachado. Então ele tem todas essas coisas bacanas, né? Mas vou até contar uma historinha desse livro aqui. E esse livro eu fiz ele graças aos amigos e patrocinadores. E para você ter uma ideia, eu fiz 1.500 livros, né? O livro anterior eu tinha feito 3 mil. Eu queria fazer 3 mil, mas não deu, porque os 1.500 livros custaram 57 mil. É Nossa. uma grana muito alta, mas eu fiz graças aos amigos, né, que disseram, Candé, eu vou lhe pagar antecipado, vou confiar no seu projeto. O projeto foi esse, né? As pessoas comprarem a ideia. Está aqui, Uhum. tá aqui os amigos, né? Aqui a relação dos amigos que compraram, as empresas que compraram, estão todas aqui. Compraram cotas antecipadas, confiaram, e eu cheguei lá na gráfica com o projeto e o dinheiro. Né? Em 40 dias. 40 Nossa. dias. Um tempo recorde. Então é muito bacana isso, né? A gente ter pessoas que confiam no nosso trabalho, mas isso é resultado, consequência de uma trajetória profissional, né? São 6 livros, eu fiz, todos os 6 livros foram feitos mais ou menos dessa forma. O livro anterior, que eu lancei em 2019, ele custou 120 mil. Só a gráfica foi 73 mil. Isso eu falo sem os custos de viagem que eu fiz para produzir isso, né? Sim. Isso é só a produção, o projeto gráfico, revisão, né? E a empresa chegou para mim, a Potiguar Turismo, Deca Bolonha, que é a proprietária, disse, escreva, foi o único livro que eu fiz até agora pelo projeto de lei. Escreva no projeto de lei que eu banco o livro. E os outros foram dessa forma, né? Os amigos vendendo cotas antecipadas para arrecadar. E, e agora eu tomei um gás, eu acho que vem outros aí. Talvez esse ano tenha mais um ou dois, ou até Olha aí. mais, quem sabe. Surpresa chegando, hein, gente? A foto que você falou da Pedra da Bicuda tá nesse livro? Tá, tá. Olha, eu fiquei curiosa. É, E é um, é um momento, foi um momento assim bacana. Ela está em Natal. Eu vou mostrar aqui, mas estou procurando aqui qual é a página, acho que é 99. É um momento assim que a gente está na hora certa, no lugar certo, né? Sim, verdade. Foi Foi. agraciado, né? Foi. Olha, tem inclusive aqui um foguete, ó. Lançamento de foguete da Barreira do Inferno, a gente aqui, ó. Que legal. Não é todo 99. Gente, esse livro é uma riqueza. Eu tive a oportunidade de folhear ele um pouquinho, já fiquei maravilhada, já vou adquirir um, É, porque é uma obra 99. de arte, viu? Ah, tá aqui, Pedra da Bicuda, a explosão da Pedra da Bicuda. Nossa, olha só. Não dá para vocês verem E, direito. Se esse, vocês querem ver direito, tem que adquirir o livro, viu, é, minha gente? Vamos adquirir é, o livro do essa, Canindé. essa, essa aqui foi em 99, se eu não me engano, essa explosão. E com filme, viu? Não, essa aqui era câmera de filme, não era digital, não. Caramba, então tem muitos anos de trabalho reunido aí nessa obra, né? A maioria, eu acho que é dos últimos 10 anos, né? Tem mais. Essa tem. É a maioria dos últimos 10 anos, 12 anos mais ou menos de produção. Né? Não é fácil, né? É todo o Rio Grande do Norte, apesar de não ser um estado muito grande, mas imagina você rodar tudo, né? Fotografar, porque realmente tem todas as regiões aqui, né? Litoral, a gente tem as serras, as dunas, né? As cidades, então é Os um sertões, né? sertão. Nossa, eu vi uma foto aí com chão rachado. Meu Deus do céu, eu fiquei imaginando o sofrimento que a pessoa passa. Então você consegue, de fato, viver um pouquinho, né, da realidade do outro,
vendo esse livro. Como é que a pessoa faz se quiser adquirir o livro, Canindé? É comigo. Hoje está sendo comigo, tá o meu contato nas redes sociais, no Instagram. Tem lá o contato para o. Pode ser no direct ou tem o WhatsApp lá, um link para o WhatsApp. E a gente entrega em qualquer lugar, até para fora. A gente vendeu bastante para fora também. Tem pessoas de outros estados, de Manaus, de São Paulo, do Rio, né, que compraram antecipado, compraram acreditando, né, no projeto, né? Não foi o físico, não, né? Ah, você vai fazer um livro, quanto é tanto? Pagou e, né? Você fica muito feliz com isso, né? O Toninho lá da Esterbon, sua maravilha. Ah, estão todos aqui. Vocês vão ver os patrocinadores quando vocês compraram o livro. Todas essas pessoas aqui que estão nessa com as logomarcas e o nome das empresas e os nomes individuais, são pessoas maravilhosas, meus amigos, né, que confiaram e vamos fazer. Pois é, esse é o resultado do seu trabalho, a credibilidade, né, que as pessoas têm em você. Então, de fato, é uma obra belíssima. E você que gosta dessa área de jornalismo, fotografia, aqui na Uninter a gente oferece o bacharelado em jornalismo, em comunicação social, publicidade e propaganda. Então, vem estudar aqui, aprender, para se tornar um grande profissional de comunicação, como é o nosso amigo aqui, Candé Soares. Que bacana. Canidé, foi um prazer grande bater esse papo com você hoje, né? São histórias belíssimas que você compartilhou. E eu desejo que você tenha muito sucesso. Agora também sou sua fã, tenho acompanhado Eu seu vou até trabalho. falar mais, me mostrar, né? Eu Fique à vontade. tem uma coisa bacana, tem duas coisas, tem várias coisas bacanas na minha vida que a fotografia me proporcionou. Eu tenho o prêmio Abril de Jornalismo, que é o Oscar do jornalismo brasileiro. Não tem mais, né? Porque acabou a revista, É né? verdade. A revista da Abril. Eu trabalhava para uma revista chamada Nova Escola da Abril. Ela era 500 revistas, 500 mil revistas. Eu lembro dessa revista. Pois é, aí eu trabalhei para Caras. O prêmio eu ganhei através de uma reportagem que eu fiz para a Nova Escola. E o meu prêmio maior foi minha fotografia ter sido objeto de estudo numa tese de doutorado. Eu fui estudado vivo, né? Uma Nossa, carioca que fez ciências sociais, ela hoje é reitora lá na Universidade do Maranhão, doutora Silvana Kelly, e eu tive essa felicidade, né, da minha fotografia ter essa importância, né? Porque se ela não tivesse importância, até eu questiono às vezes, mas ela tem importância. Não é possível que a pessoa vai estudar uma fotografia que ela não tem importância, né? Ela se dedicar, né, 5, 6 anos de estudo, numa tese de doutorado, estudando um tema que, se ele não fosse importante, né? Então, esse é um orgulho muito grande. Eu acho que não é um orgulho não só para mim, né? Para minha cidade, para os conterrâneos, né, que tem uma pessoa que foi estudada. muito bem, Canidê. Qual é o seu Instagram para que aquele público que ainda não te segue possa acompanhar o seu trabalho, a de quem quer adquirir o seu material? @Canindé Soares. Difícil demais, viu, gente? Canindé Soares. Você vai lá e consegue acompanhar o trabalho belíssimo desse profissional de sucesso, que é um prazer dizer que esse homem é da nossa terra. Né? Na nossa terra tem muita gente boa, competente, trabalhador e de sucesso, né? Graças a Deus. Parabéns, Canindé, pelo seu trabalho. Obrigado. E esse nosso vídeo vai ficar lá, vai ser publicado em breve lá no nosso YouTube, né, para você poder acompanhar. Segue o nosso YouTube, ativa o sininho para que você possa acompanhar sempre as nossas lives, né? E se você quiser dar uma sugestão de tema, de um convidado para a gente trazer aqui e conversar, compartilhar a história tão maravilhosa como a do Canindé, chama a nossa equipe lá e menciona um tema que você quer ver aqui na nossa live, tá bom? Foi um prazer, Canindé, estar com você aqui, viu? Prazer foi todo meu, pode ter certeza. Boa noite a todos e até a nossa próxima live para a vida.